Senhores, boa noite. Vamos preparar-nos para iniciar o nosso direto. Boa noite. Olá. Boa Boa noite, boa noite, boa noite. noite. Está tudo bem convosco? Está Tudo tudo também impecável. a andar, tudo a andar. Isso é que é preciso. Olha, esperamos só aqui mais 30 segundos para ver se o pessoal vai entrando e se Certíssimo. junta. Já agora para a malta que está a começar a entrar, só para avisar que vai ficar o vídeo disponível depois no IGTV da página Porto Mós Liberal. Vamos depois postar também no YouTube, pesquisem Iniciativa Liberal Leiria e podem ver lá o vídeo. Desde já, dizer boa noite a todos vocês, ao Nuno e ao Joaquim e a quem nos está a ouvir. Se calhar vamos começando. Nuno, ainda não é a tua estreia no 3 às terças, É verdade. portanto ia-te pedir que te apresentasses assim rapidamente. Certo, certo. Então, eu sou o Nuno. Antes de mais, obrigado pelo convite para participar hoje. Eu sou o Nuno, sou de Pombal, faço parte da Iniciativa Liberal desde outubro, novembro do ano passado. E agora sou porta-voz aqui em Pombal e vou ser também o candidato à Câmara pela Iniciativa Liberal, estas autárquicas. E já agora aproveito também a oportunidade para convidar toda a gente para a nossa apresentação da candidatura, que será na próxima sexta-feira, às 6h30, aqui à frente dos Passos do Conselho. Em Pombal, certo? Exatamente, exatamente. Ok, certíssimo. Olha, hoje vamos falar sobre dois assuntos que são bastante diferentes. Para começar, o tema da semana que nós escolhemos é a questão das parcerias público-privadas na área da saúde. E depois vamos falar também sobre as desigualdades económicas e sobre o modo como um liberal olha para as desigualdades e o que é que um liberal pode fazer para lidar com as desigualdades económicas, que são algo inevitável. Vamos então começar por falar das parcerias público-privadas, só para dar aqui uma introdução. Esta semana o Tribunal de Contas emitiu um parecer onde diz que nas parcerias público-privadas dos hospitais de Braga, Vila Franca de Xira, Loures e Cascais, entre 2014 e 2019, foram poupados cerca de 203 milhões de euros, quando comparado com os gastos desses hospitais e de outros hospitais em que a gestão era totalmente pública. Só para dar aqui também uma introdução, explicar assim brevemente o que é uma parceria pública ou privada na área da saúde. Basicamente temos o Estado, ou seja, a entidade pública que paga a um privado para fazer a gestão e para prestar um serviço. Vamos falar sobre isto agora. Nuno, passo-te a palavra. O que é que tens a dizer sobre isto? Bem, antes de mais, e aproveitando agora esta tua parte final, desmistificar aqui um bocadinho isto das parcerias público-privadas na saúde, porque as pessoas ouvem parcerias público-privadas e, como infelizmente temos muito maus exemplos noutras áreas, nomeadamente na área rodoviária, acham logo que é mau, mas parceria público-privada, como o nome indica, é uma parceria entre o Estado e um privado para prestar um determinado serviço e, como em qualquer negócio, a ideia é que seja uma coisa vantajosa para ambas as partes. O problema é que muitas vezes esses contratos são feitos mal por parte do Estado, em que não são calculados os interesses do Estado, e por isso é que nós temos muito maus exemplos. Mas, obviamente, é possível fazer parcerias público-privadas com vantagem para o interesse público e com vantagem, obviamente, para o privado, que também é parceiro do Estado neste caso. Depois, dizer também que uma parceria público-privada na saúde, da parte do utente, o utente quando vai a um hospital que é parceria público-privada, qual é que é a diferença? Para ele não é nenhuma. É um hospital completamente integrado no Serviço Nacional de Saúde, que atende a pessoa se é isenta, continua a ser isenta, se paga a taxa moderadora, paga a taxa como pagaria noutro sítio qualquer, e é atendida como seria noutro sítio qualquer. A única diferença, de facto, é que a gestão não é feita por um administrador público, é feita por uma empresa privada. Portanto, para a pessoa é exatamente a mesma coisa. E depois temos estes dados que agora vêm a público de um relatório do Tribunal de Contas,
que nos mostram, por um lado, estas poupanças de 203 milhões de euros ao longo da última década, com estes 4 hospitais, e por um lado diz outra coisa, que é os padrões de qualidade a que obedece a gestão destes hospitais são superiores àqueles a que obedecem os hospitais públicos. Por um lado, o Estado muitas vezes faz isto, quando assina um contrato com um privado, exige critérios que não exige a si próprio. E além disso, o privado, se não cumprir esses critérios, é penalizado, portanto tem todo o interesse em cumpri-los. No público, os critérios normalmente já são mais baixos e mesmo que não sejam cumpridos também não há consequência nenhuma. O estímulo de sejam cumpridos é muito baixo. Por isso é que depois estes padrões de qualidade são mais exigentes nas parcerias público-privadas. E estes dados não são propriamente de entidades de quem possamos duvidar muito, ou que sejam ideologicamente enviesadas, são do próprio Estado e de auditorias externas que o próprio Estado também pede. Agora, obviamente, há PPPs que poupam mais do que outras. Também tem a ver outros dados que já reportam a 2019 e que mostram, por exemplo, que o Hospital de Braga, durante a sua vigência da PPP entre 2009 e 2019, gerou poupanças de 300 a 400 milhões de euros, num período de 10, 11 anos. Certo. Já a Vila Franca de Xira, num período de 2013 a 2017, ou seja, 4, 5 anos, poupou só 30 milhões, que é muito menos, embora o período seja curto, seja mais curto. A verdade é que a poupança também proporcionalmente é muito menor. E Cascais poupou 40 milhões também num período semelhante, entre 2012 e 2015. Ora, isto acontece porque, obviamente, mesmo os privados, uns gerirão melhores do que outros. Mas isto é a vantagem de haver concorrência. E depois o Estado, quando acabar a concessão, irá abrir novo concurso ou irá renovar aquela que já existe. Mas se abre novo concurso, os privados que conseguirem apresentar uma melhor proposta serão aqueles que estão em melhores condições para ganhar. Portanto, exatamente. Há aqui também este estímulo que os privados sejam melhores. Depois há aqui outros dados também, já de 2019 também, a avaliação do Sistema Nacional de Avaliação em Saúde, da ARS, sobre a excelência clínica, que colocava como os 3 melhores hospitais do país, 3 destas parcerias público-privadas, que eram Braga, Vila Franca de Xira e Cascais. 2 delas, Braga e Vila Franca de Xira, entretanto já não foi renovado o contrato de parceria público-privada, e Cascais, também o que se prevê é que venha a não ser a curto prazo. E porquê é que isto acontece? Acontece, no fundo, apenas por uma opção ideológica do governo, do governo e de alguns partidos que o apoiam. Porque se o serviço é igual ou melhor, e se fica muito mais barato ao Estado, não há nenhum motivo lógico para que isto não aconteça. Agora, há, por um lado, a vontade do governo... Deixa-me só entender. Fica muito mais barato ao Estado, ou seja, fica muito mais barato a todos nós. A todos nós, exatamente. O financiamento da saúde é retirado do dinheiro que nós, eu ainda não, mas que vocês pagam em impostos. Exatamente. E ficar mais barato ao Estado é ficar mais barato a cada um de nós. Exatamente, cada um de nós, no fundo, tu também pagas. O Francisco também paga indiretamente, portanto, és consumidor, portanto, independentemente de onde vai o dinheiro, portanto, também pagas impostos indiretos. É verdade. Pronto, ou seja, nós aqui iríamos sempre ganhar tanto como clientes, quer no melhor serviço, quer também no melhor preço. Nós que somos sempre o cliente final, na verdade. Pronto, mas lá está, não acontece, porque por um lado, ao PS, que é o partido que domina o Estado, interessa que o Estado seja o maior possível e ter o maior número de funcionários públicos possível, que são aqueles sacos de votos que conseguem ir influenciando em alturas eleitorais, e depois, ainda por cima, o PS é apoiado e suportado agora por partidos de extrema-esquerda, que por eles era tudo público e que têm um ódio ao privado e ao lucro, e é só isto que os motiva, mas na verdade não estão a pensar nas pessoas, embora falem muito nas pessoas e nas dificuldades das pessoas, a verdade é que o interesse delas não são as pessoas, é simplesmente o Estado. Exatamente. Joaquim, o que é que tens a dizer sobre esta situação toda? Bem, eu tenho que me remeter à minha insignificância, o nosso perito aqui é claramente o Nuno. O Nuno é que está mais por dentro destes assuntos. Eu vou por uma abordagem um bocadinho mais generalista, diria assim, portanto, e também um bocadinho numa perspectiva mais ideológica, que também não faz mal a ninguém. Eu, por uma questão de princípio, defendo que o Estado deve ser mais curto, menor, portanto, e deve ser, sobretudo, regulador. E deve ser também o garante do acesso. Logo, acho que não deve produzir, portanto, e também não deve produzir, na minha ótica, cuidados
de saúde, portanto deve abrir isso a concessões, à economia privada, portanto, e deve de facto garantir o acesso. Pronto. E porquê é que eu acho que o Estado não deve produzir? Porque, como vocês disseram e bem, o Estado somos nós, ou dito de outra forma, portanto, o dinheiro do Estado é o nosso dinheiro, são os nossos impostos. E, portanto, se for possível conseguir o mesmo investimento, portanto, com dinheiro de privados ou com menos dinheiro do Estado, como vimos pelos números que o Nuno nos deu, que são extraídos do relatório do Tribunal de Contas, eu prefiro claramente que haja menos dinheiro investido pelo Estado e que o Estado se resuma de facto a ser regulador e que acabe por garantir o acesso, portanto, sem estar propriamente a produzir. Até porque no caso específico do Serviço Nacional de Saúde, ele é tão grande, portanto, creio que tem cerca de 120 mil funcionários, portanto, e como tal, portanto, torna-se uma coisa um bocadinho ingovernável, diria assim. Portanto, é natural que numa organização desse tamanho acabe por haver desperdício. Portanto, se pensarmos num grupo privado, por exemplo, com esse número de funcionários, não é um grupo só, portanto, são N empresas, portanto, exatamente, cada uma gerida, portanto, a um nível mais micro, se podemos dizer assim, para que haja uma eficiência maior. Agora, de facto, interessa a quem? Portanto, interessa ao preconceito ideológico da extrema-esquerda, nomeadamente em relação ao lucro, que é assim uma coisa diabólica para essa área política, e interessa de facto também a quem está no poder, porque acaba por gerar dependência. Portanto, basicamente acho que é um bocadinho por aí. Portanto, e em relação a este assunto, eu ficaria um bocadinho por aqui, pelo menos para já, por esta posição minha, um pouco mais ideológica e não tanto ligada aos números, como o Nuno partilhou muito bem. Certo. Então vou agora eu dar a minha posição e eu posiciono mais, se calhar, do lado do Nuno, do lado dos números, do lado dos factos. A verdade, e concordo com muitas das coisas que disseste, Joaquim, nós em Portugal temos um Estado que regula, que financia e que presta os cuidados de saúde. Portanto, acaba por ter as três funções. Eu concordo que o Estado deve regular a área da saúde, deve garantir a universalidade no acesso à saúde. A questão do financiamento é discutível. Em Portugal o Estado financia. Existem outros modelos, nomeadamente na Alemanha, o modelo bismarckiano, em que o Estado não financia totalmente, é através de seguros de saúde, alguns deles privados, depois existe também um seguro estatal, e é um modelo que funciona bastante bem. Porquê? Porque tem dois fatores que o nosso sistema não tem, e era nisso que eu me gostava de focar. Faltam dois fatores ao nosso sistema de saúde, que são o fator da liberdade de escolha, eu poder escolher em que hospital quer ser tratado por conveniência, porque acho que são mais simpáticos num lado do que no outro, e falta o fator da competitividade. Incentivos à maior produtividade e à maior qualidade no atendimento. Isso acho que é algo que nos prejudica. E depois é outra questão. A nível do Estado ter um papel como prestador de cuidados, eu acho que nós não devemos pensar na saúde, acho que não devemos contrapor os factos com a ideologia. Acho que é perigoso pensar na saúde de um ponto de vista ideológico, quer como se faz na Venezuela, quer como se faz nos Estados Unidos. Acho que a saúde é um assunto sério e devemos olhar essencialmente pelo prisma dos factos. E os factos são que as parcerias público-privadas, nestes casos, demonstraram ser vantajosas e, para além de serem mais eficientes, como o Nuno já disse, as pessoas saíam de lá mais satisfeitas e o custo era menor. Portanto, isso tem de ser tido em conta e a escolha de quem presta os cuidados de saúde deve ser aquele que consegue prestar o melhor serviço ao menor preço, no menor tempo possível. Só dar aqui também uns dados relativos já à situação da Covid, que veio de facto pôr à prova o nosso sistema de saúde. Eu procurei muito dizer que nós fomos dos melhores países a lidar com a Covid. Isso é algo bastante discutível. Nós, neste momento, ainda temos uma maior taxa de mortalidade por 100 mil habitantes do que o Brasil.
por exemplo. E a questão não é só o lidar com a Covid, é o lidar com as outras doenças para além da Covid. Nós somos o país da Europa com mais mortes por excesso não Covid que estão ainda por explicar. Ou seja, por exemplo, supondo que num determinado período deste ano, por exemplo, de janeiro a março, suponhamos que morreram 15 mil pessoas e de janeiro a março do ano passado foram só 10 mil. Ou seja, há ali uma diferença de 5 mil mortes. Dessas 5 mil, só 1000 é que são de Covid. E as outras 4? De quê? A que é que se devem as outras 4? Ora, é possível que essas outras tais 4, eu estou a dizer números, mas eu não sei se são 4, se são 3, é só para ficar perceptível, devem-se essencialmente àquilo que foi uma espécie de desligámos-nos das outras doenças e o nosso sistema não conseguiu dar resposta às outras doenças. Em 2020, os hospitais adiaram cerca de 1,3 milhões de consultas. Os hospitais foram 125 mil cirurgias adiadas, foram 400 mil rastreios oncológicos adiados e nos centros de saúde, isto aqui ainda é pior, 11 milhões e meio de consultas foram adiadas. Portanto, aqui há a questão, o que é que poderia ter sido feito diferente? Se calhar poderíamos e deveríamos ter recorrido aos privados se eles se têm capacidade para prestar um serviço de saúde. Acho que devem poder fazê-lo, mediante, como é lógico, pagamento. E acho que com a saúde não se deve brincar com questões ideológicas, temos de ir aos factos. Esta é a minha posição. Não sei se algum de vocês quer acrescentar alguma coisa muito rápido, se não... É só acrescentar aí um dado que eu agora por acaso não estou aqui a encontrar a notícia, mas que Portugal foi o segundo país em que mais consultas foram adiadas no âmbito da pandemia. Atrás de nós, na União Europeia, só mesmo a Hungria. Nós somos o segundo país, portanto é óbvio que uma grande parte dessa mortalidade estará relacionada com este atendimento de cuidados. Exatamente. Bem, Joaquim, se deres permissão, passamos ao próximo tema. Nós escolhemos hoje falar sobre... Tu controlas. Exatamente. Tu és o moderador. Se tiveres alguma coisa a acrescentar, estás à vontade, já sabes. Bem, vamos falar agora um bocado sobre a questão das desigualdades e sobre o modo como nós, enquanto liberais, olhamos para esta questão, porque existem algumas diferenças no prisma com que se aborda a questão das desigualdades e o que é que pode ser feito, caso queiramos, para combater estas desigualdades em termos económicos. Portanto, se calhar começava agora eu, depois passava a bola ao Joaquim, se algum de vocês quiser intervir, esteja à vontade para o fazer. Portanto, quando falamos sobre desigualdades, existem duas perspectivas que podemos adotar. Das duas, uma. Ou achamos que qualquer desigualdade que existe é má e que devemos atingir um patamar em que existe a igualdade de resultados, ou achamos que as desigualdades são uma coisa natural e uma coisa boa e que o que importa é que eu hoje esteja melhor do que o que estava há 10 anos. Em termos práticos, suponhamos que eu hoje ganho 100 euros por mês, digamos assim, e o Nuno ganha 400 euros. Daqui a 10 anos, eu passo a ganhar 200 e o Nuno passa a ganhar 10 mil. O que é que acontece? Houve aqui, de facto, um aumento do fosso entre o que o Nuno ganha e o que eu ganho. No entanto, eu estou melhor do que estava há 10 anos e o Nuno está também melhor do que estava há 10 anos. E, a meu ver, esta é a minha opinião, conta mais as nossas condições económicas serem melhores do que eram antes do que propriamente o fosso. No entanto, abro aqui 3 exceções. Acho que as desigualdades devem ser tidas em conta caso um destes 3 aspectos se verifique. Ou caso aqueles que estão no topo da sociedade em termos económicos, caso exista um abuso de poder por parte desses, ou seja, corrupção e mesmo condicionar o poder político, ou caso esses mesmos tenham chegado lá de forma ilícita, cometendo ilegalidades, o que seja, ou, e este para mim é o mais importante, caso as pessoas ou o grupo que esteja hoje na base da pirâmide, digamos em termos económicos, seja o mesmo que estava há 20 anos. O que é que isto significa? Significa que existe pouca mobilidade social nessa sociedade. Significa que o elevador social está avariado. E aí sim as desigualdades devem preocupar-nos e devemos abordar as desigualdades tendo em vista a criação de
políticas que promovam a mobilidade social. Para mim, as desigualdades são algo natural e não são más, desde que de facto exista mobilidade social e desde que o meu contexto de nascimento seja o mais irrelevante possível para o cumprimento do meu projeto de vida. Só para terminar esta minha primeira intervenção, depois eu passo-vos a bola e depois, quando acabarem, gostaria só de dizer mais umas coisas. Gostaria só de explicar aqui o seguinte: a desigualdade, em termos económicos, é algo que é natural e que é inevitável. E isto é relativamente fácil de perceber. Todos nós somos pessoas diferentes. Suponhamos que queremos viver num país onde existe igualdade de rendimentos entre todos. Suponhamos que eu ganho 1000 euros por mês e o Nuno ganha também 1000 euros por mês. Ora, eu e o Nuno somos pessoas diferentes. Eu posso ser mais poupado, o Nuno pode ser mais gastador. Com esses 1000 euros, se calhar o Nuno vai gastar 700 e vai guardar 300. Eu, se calhar, vou guardar 700 e vou gastar 300. Portanto, ao final do mês, embora tenhamos começado em níveis iguais, já estamos outra vez desiguais. Portanto, a desigualdade é algo natural. Para além disso, também pode acontecer que o nivelamento seja tão por baixo que não consigam guardar nenhum, não é? Também é um bocadinho o que acontece em Portugal, é um bocadinho o que acontece cá. Também pode acontecer isso, é verdade. Existe depois também outra forma, parece também legítima, de que surjam algumas desigualdades e não me parece que haja nada de mal com isso. Tem a ver com o mérito e com as escolhas que nós fazemos. Vamos imaginar o seguinte cenário, e Nuno, peço desculpa, vou pegar outra vez em ti. Força. Suponhamos que há 40 anos, nem eu nem tu éramos nascidos, mas há 40 anos eu e tu tínhamos 20 mil euros e decidimos investir na área da cultura. A diferença é que eu decidi investir na área dos clubes de vídeo, porque achava que aquilo ia continuar a ser o futuro, e o Nuno decidia investir na área de criação de plataformas de streaming. Como é lógico, os clubes de vídeo terminaram e as plataformas de streaming hoje estão no topo. Portanto, é natural que o Nuno, caso tivesse feito esta escolha, o Nuno agora saiu, no entanto vou continuar, caso o Nuno tivesse feito esta escolha, era natural que hoje o Nuno estivesse com mais dinheiro do que eu. É natural que existisse uma desigualdade entre mim e o Nuno. E essa desigualdade não era algo necessariamente mau, é algo natural. Portanto, as desigualdades são inevitáveis e são algo, de certo modo, natural. Aqui, só agora fazer uma pausa. Se o Nuno pedir para entrar, aceita. Deixa-me só acabar aqui este ponto. Que é o seguinte. Existe ainda uma terceira forma de gerarem desigualdades que não me parece que seja algo incorreto, parece-me algo legítimo. E é o seguinte, se eu te perguntar, Joaquim, tu conheces o Cristiano Ronaldo, certo? Sabes quem é o melhor jogador do mundo de futebol? Sabes quem é? As pessoas da generalidade sabem dizer quem é. Se eu te perguntasse quem é que é o melhor jogador de Tetris do mundo? Não faço ideia. Não fazes ideia, nem tu, nem possivelmente ninguém que está a assistir a este direto. Embora eu também não faça ideia quem é que é o melhor jogador de Tetris do mundo, parece-me que eu posso afirmar com toda a certeza que o Cristiano Ronaldo ganha mais dinheiro do que ele. Portanto, existe, embora ambos tenham mérito, existe uma desigualdade entre o Cristiano Ronaldo e o melhor jogador ou jogadora de Tetris do mundo. A que é que se deve esta desigualdade? Esta desigualdade deve-se à preferência das pessoas e à escolha livre das pessoas em darem, digamos assim, mais dinheiro ao Cristiano Ronaldo, porque veem os jogos do Cristiano Ronaldo, e não darem ao jogador de Tetris, porque possivelmente nem sabem quem é, nem vão assistir aos seus jogos, nem nada disso. Portanto, existem também desigualdades que resultam das escolhas livres das pessoas. Portanto, a desigualdade é algo natural, e só para reforçar este ponto de vista, antes de passar a palavra, a meu ver, e reforço, é preferível que exista um aumento do fosso entre os mais ricos e os mais pobres, desde que eu, tendo, por exemplo, da classe mais baixa, viva melhor do que vivia antes, desde que eu tenha mais recursos económicos. Lá está, mais vale ser pobre num país rico do que um rico num país pobre. Mas não é só dizer, e desde que tenhas a oportunidade de lá sair e de ascender-se à outra classe, que é isso que é importante. Perceber quem é que está na parte mais baixa, se está a perpetuar as pessoas que estão no mais baixo ou se estão a conseguir ascender. Isso, aí sim, nesse caso a desigualdade é algo preocupante, isto no meu ponto de vista.
Joaquim, o que é que tens a dizer sobre isto? E depois, já agora, quando terminarem, deixem-me só apresentar alguns factos também relacionados Certo. sobre isso que eu acho que podem ser interessantes. Eu vou um bocadinho na linha de raciocínio que tu foste. Na prática, a história tem-nos demonstrado que, seja qual for o tipo de regime, portanto, as desigualdades, portanto, existem, portanto, e contra factos acaba por não haver argumentos, porque mesmo se formos para países em que são dominados pela esquerda e a esquerda tem uma agenda igualitária, portanto, as elites acabam por existir, só que em vez de ser com base no mérito, no empenho e no desempenho, acabam por ser por cor partidária ou por compadrio político ou outra coisa qualquer. Portanto, acaba por ser um bocadinho inevitável, faz parte da condição humana haver algum nível de desigualdade. Tu explicaste isso muito bem, portanto, nomeadamente na parte do mercado, digamos assim, portanto, das pessoas serem livres para valorizarem mais A ou valorizarem mais B, portanto, isso acabar por se traduzir em dinheiro, digamos assim, não é? Portanto, isso tu explicaste muito bem e acho que isso é de facto o caminho. Portanto, acho que a desigualdade em si não é má, portanto, acho que é um estímulo, portanto, estimula a que as pessoas possam batalhar para se mover, quem quiser de facto mover-se, enquanto que a subsidiação tem um efeito perverso oposto, portanto, estimula as pessoas a ficarem paradas, portanto, e naturalmente que quanto mais pessoas batalharem e se moverem na sociedade, mais a sociedade avança, portanto, e quantas mais ficarem acomodadas, menos a sociedade avança. Portanto, acho que há aí um bocadinho esse efeito benéfico por um lado e perverso pelo outro. Eu tenho alguma sensibilidade, portanto, e sou um bocadinho sensível, portanto, com quem tem de facto muitas dificuldades e por isso acho que o Estado, portanto, deve cuidar de facto das pessoas que não consigam cuidar de si. E só dessas. Mas são, de facto, uma pequena fatia. Deixa-me só interromper-te, concordo plenamente com o que disseste, mas lá está, esse cuidar deve ser sempre tendo em vista que essas pessoas um dia possam atingir a sua independência, a sua autonomia e ter capacidade de decidirem por elas. Mas sim, totalmente de acordo, tem de haver uma safety net para aqueles que não se conseguem... Eu por acaso nem estava a pensar tanto nessas situações temporárias de capacitar e há esse ponto de seguida, portanto, eu estava a pensar mesmo naquelas pessoas, portanto, sei lá, mais incapazes, com algum tipo de deficiência ou qualquer coisa do género, que no nosso caso, em Portugal, o nosso sistema trata muito mal, portanto, não cuida com dignidade da maior parte dessas pessoas, portanto, e acho que é uma coisa que a mim, pessoalmente, enquanto cidadão, me revolta um bocadinho. Portanto, estar-se a cuidar de alguma forma de pessoas que estão condições, pelo menos com alguma ajuda e com alguma capacitação, de serem autossuficientes e fazerem o seu caminho e não se cuidar com dignidade das pessoas que podem de alguma forma fazer esse caminho. Por isso, eu valorizo muito, como tu disseste bem, a questão do elevador social. As pessoas devem ser estimuladas nesse sentido. Acho que é o mais justo, é o que faz mais sentido na minha ótica, portanto, e acho que temos que caminhar cada vez mais para políticas que valorizem o mérito e o desempenho. Portanto, acho que isso é fundamental para termos uma sociedade melhor e, acima de tudo, uma sociedade mais justa, portanto, que retribua melhor, portanto, a quem mais se esforça, a quem mais inova. Acho que esse é o caminho. Nuno, força. Sim, então, bem, antes de mais dizer que concordo no essencial com aquilo que tanto um como o outro foram dizendo.
E já agora fazer aqui só uma parte que nem tem muito a ver com isto, mas é uma coisa que muitas vezes me perguntam e tem um bocadinho a ver com o que o Francisco estava a dizer há um bocadinho. Há um bocadinho quando me apresentei não disse que a minha profissão, eu sou enfermeiro, e muitas vezes as pessoas perguntam-me como é que eu me sinto a ser enfermeiro e em liberal, porque as pessoas ligam muito os enfermeiros à esquerda, não porque a maior parte de nós sejamos, acho eu, mas porque há uns que fazem muito barulho e que são, não é? Pronto, que andam aí a notar umas bandeiras de vez em quando. E então ficamos muito conotados à esquerda. Mas eu acho que, por acaso, a minha profissão e a minha formação profissional até influencia um bocadinho a minha forma de ser, de pensar liberal. Porque, lá está, a profissão é muito aquilo que o Francisco dizia há dias e que eu acho que é o papel que o Estado deve ter, que é o de capacitar as pessoas para, ou seja, não promover a dependência. Quando eu cuido de uma pessoa, eu não faço as coisas por ela, porque se eu fizer as coisas por ela, ela nunca vai recuperar. Eu deixo que ela faça as coisas que consegue fazer e que vá fazendo gradualmente mais até ser independente. Esse é que é o meu objetivo, não é fazer eu tudo por ela. E acho que é exatamente isso que o Estado deve fazer, é ir potenciando, quando tem de assistir, assiste, mas sempre potenciando que as pessoas lentamente se vão conseguindo autonomizar. Infelizmente, o nosso Estado faz exatamente o contrário. As pessoas são mais ou menos autónomas e o Estado mete a pata para baixo. É um bocadinho isso que faz. Pronto, mas indo agora aqui então mais ao assunto. Também pegando outra coisa que o Francisco há um bocadinho estava a dizer, pegando aqui num exemplo dele, que era aquela questão dos rendimentos iguais e de gastar de forma diferente. Ainda há uma outra coisa, que é, tu antes do rendimento já tomaste opções relacionadas com o teu bem-estar que te podem também influenciar os teus rendimentos. Ou seja, o objetivo de qualquer pessoa não é só ter mais rendimento, é ter o máximo de bem-estar possível. E esse bem-estar pode passar por ter um grande rendimento e comprar muitas coisas, e ir de férias muitas vezes e comprar um grande carro e uma grande casa, ou pode passar por estar mais tempo com a família, com os amigos, por ir passear. E, obviamente, essas escolhas depois têm influência no nível salarial. Ou seja, há uma desigualdade de salário que pode não ser uma desigualdade de bem-estar. Ou seja, uma pessoa que até ganha menos pode ter mais bem-estar do que uma que ganha mais, porque está a fazer outras coisas que gosta mais de fazer e abdicou de ter um rendimento superior. Ou seja, essa desigualdade muitas vezes é uma opção pessoal e lá está. E não pode ser só medida pelo salário. Agora, queria abordar e não há mal nenhum nisso, não é? Portanto, e não há mal nenhum nisso, exatamente, sim. Eu muitas vezes, até em relação a uma outra coisa que muita gente fala muito do subsídio à dependência e tudo isso, eu digo sempre que a culpa não é de quem é subsídio à dependente, é dos estímulos, porque obviamente eu, se puder estar em casa e fazer outras coisas que gosto mais, e a diferença de rendimento, depois ainda há outro problema, que é os salários são muito baixos, os apoios sociais não são muito altos, mas os salários também são muito baixos, portanto o estímulo a que vais trabalhar é baixo, não é? Mas pronto, mas ainda aqui então... eu aí não te acompanho, eu acho que é dos dois, é do sistema também mas é mais do sistema. Também é, mas lá está, tu estás a procurar o melhor bem-estar. Se te financiam as tuas despesas básicas e há outro tipo de coisas, tu não precisas de mais dinheiro, precisas de ter outro tipo de atividades, estás a aproveitar para maximizar o teu bem-estar com as regras que te dão. Pronto, claro. Acho que é um bocadinho... Eu percebo o teu ponto de vista, mas pronto, lá está, acho que o sistema é o que está mais errado. Mas agora, queria também abordar aqui um bocadinho algumas soluções e uma visão liberal para as desigualdades, concordando convosco que as desigualdades não são em si o problema, mas acho que, obviamente, devem ser combatidas e, acima de tudo, deve haver esse tal elevador e as pessoas devem poder progredir. Acho que isso é que é o mais importante. E então há aqui um conjunto de coisas que acho que podemos aqui abordar. Do ponto de vista liberal. Uma delas, já falámos há um bocadinho, na área da saúde, mas não só na saúde, também na educação, que é a liberdade de escolha. Hoje em dia, uma pessoa que tem dinheiro, ou que tem a ADSE também, pronto, que é outro tipo de privilégio, quando tem um problema de saúde, vai ao privado, ou paga, ou tem a ADSE que paga, e não tem filas de espera de meses e meses. Uma pessoa em dificuldades, que não tem tanta capacidade financeira, quando tem problema de saúde, vai para a fila de espera do SNS, e que nós sabemos as filas de espera que são, e que a solução que o Estado deu foi legislar os prazos de espera. Obviamente, eles depois não são cumpridos e as pessoas continuam à espera porque elas não vão ver o problema, não é? Não é por nós escrevermos que o prazo máximo de espera é 3 meses que não passa a ser. Portanto, o problema continua lá. Pronto, e esta é uma coisa em que o Estado, há desigualdade, e existe, mas o acesso à saúde é um direito universal e o Estado aí deveria assumir esse combate a essa desigualdade de acesso e não combate.
Depois, na educação, isto é um exemplo que, por exemplo, o Carlos Guimarães Pinto dá muitas vezes com os colégios de Espinho, que, mesmo dentro de escolas públicas, havia, numa zona da cidade mais pobre, uma escola em que as pessoas todas têm piores resultados, porque o próprio funcionamento da escola isso propicia, e depois tens outras escolas, algumas privadas e outras públicas, em que o ensino tem outra qualidade e permite que as pessoas, de facto, possam progredir. Então, o que o Estado deveria fazer para permitir depois que as pessoas possam realmente progredir e ter uma mobilidade social, era permitir que as pessoas possam escolher onde é que colocam os filhos. Concordo. E não podem também. Pronto. E depois aqui acho que há um bom exemplo neste aspecto, que é o que acontece, por exemplo, no apoio à infância e à terceira idade, em que as IPSS, um pouco por todo o país, prestam um grande apoio e o Estado aí financia, através das IPSS, esses cuidados. Infelizmente, não alarga isso depois a outras áreas. Isso é um bom exemplo, que já existe há muito tempo, nem sei como é que ainda não se lembraram de acabar com ele, é melhor não dar ideias, mas devia ser alargado e não é. Depois, uma outra coisa, e aqui também uma proposta da iniciativa liberal, é penalizar menos os aumentos de rendimento. Porque a nossa progressividade fiscal, nós achamos sempre que estamos a taxar os ricos, mas não estamos a taxar os ricos. Os ricos é mais ou menos indiferente, até porque os ricos, muitos deles já são ricos, já não é só do rendimento que têm, é da riqueza acumulada de património. Ou seja, ao taxar mais os rendimentos, eu não lhes vou tirar a riqueza deles, não lhes vou taxar da riqueza. Não que isso fosse bom por si também, mas ainda que fosse bom, não é isso que eu estou a fazer. Eu estou a taxar é o rendimento e muitas vezes rendimentos na ordem do salário médio. Ou seja, em que há um pequeno aumento de pessoas que ganham o salário médio, que infelizmente é baixo, 1000 e poucos euros, e esse pequeno aumento, grande parte, quase metade, ou às vezes mais de metade, vai para o Estado. E isso era a forma que pessoas que às vezes até vêm de famílias remediadas, que tiveram a oportunidade de estudar e que têm um emprego hoje razoável, mas não, e que podiam aproveitar esse emprego para ascender socialmente, e o que o Estado faz é ir buscar grande parte desse rendimento e não deixar progredir. Depois, uma outra coisa ainda, que é a área que é a regulação excessiva, às vezes, isto até o Miguel Ferreira da Silva, no livro dele, e ainda há dias também aqui na nossa sessão do 25 de Abril, falou disso. Imagina que tu és um médico que acabou de custar pouco tempo e queres abrir o teu consultório. E tens uma série de regras para cumprir de acessibilidades e tens de ter elevador de acesso para o consultório no primeiro andar e tens de cumprir mais uma série de coisas. Não vais conseguir abrir. Quem é que consegue cumprir essas regras todas? Os grandes grupos que já estão instalados. Ou seja, uma pessoa que queira competir com esses grupos tem desvantagem. Não tem hipótese porque há uma regulação excessiva. Obviamente, não estou a dizer que se deve desregular tudo, mas há regras que são básicas para toda a gente cumprir, há outras que são vantagens competitivas. Ter um elevador para acesso a um consultório é uma vantagem competitiva. E quem o tiver, se calhar vai ter mais clientes. Mas vai haver outras pessoas que vão continuar a preferir ir ao outro médico que até tem que subir as escadas, mas que é mais perto, ou o conhecem, ou gostam mais dele, e ele deve ter a oportunidade de fazer o negócio dele. Pronto. E essa é outra forma de impedir. Isto é o exemplo dos médicos, que é aquele que ele dá, mas podes aplicar a oficinas automóveis e a muitas outras coisas. E depois também, só aquilo que o Francisco disse há um bocadinho também, que é a meritocracia e o garantir que as pessoas não se perpetuam no topo por influência política. E isto, mais uma vez, quanto mais poder o Estado tiver, mais isto vai acontecer. Há sempre aquelas relações pessoais e familiares, muitas vezes, quer entre membros do governo, quer membros do governo com grandes grupos empresariais e económicos, e cria-se um clima em que quem não faz parte daquela elite de Lisboeta que estudaram juntos, lá está, foram colegas de escola do Primeiro-Ministro e tal, quem não faz parte daquela elite não consegue nunca chegar àqueles lugares. E esse acho que é o grande problema. Portanto, se nós conseguirmos reduzir a intervenção do Estado e o papel que o Estado tem na economia, conseguiremos permitir que outras pessoas consigam ascender socialmente, que hoje não é possível. E infelizmente nós a esse nível somos um ótimo exemplo, não é? Portanto, essa promiscuidade e essa interdependência, portanto, entre as várias elites, portanto, trouxe-nos até aqui e tem o resultado que temos visto nos últimos anos. Certíssimo.
Bem, eu penso que ainda tenho 5 minutos só para apresentar Força. aquilo que foi a minha pesquisa, ou seja, alguns dados concretos, porque nós hoje em dia, todos nós já ouvimos dizer que vivemos num mundo cada vez mais desigual. A questão é que isso não é verdade. Existe um indicador, que é o indicador mais utilizado por economistas para medir a desigualdade, que é o índice de Gini, embora tenha algumas limitações, mas isso é outra história. É um coeficiente que vai de 0 a 100, sendo que 0 é o valor onde não existe desigualdade entre os mais ricos e os mais pobres. E 100 é onde a desigualdade é máxima. Portanto, quanto mais perto de 0 tiver, menor as desigualdades. Desde a década de 90 até agora, o coeficiente de Gini no mundo tem vindo a diminuir. O que é que está a acontecer então? A questão é que nós há 40 anos, embora já existisse desigualdade e embora essas desigualdades relativamente aos diferentes países do mundo fossem maiores do que são agora, nós já há 40 anos não tínhamos a facilidade que temos hoje de saber o que é que se passa na China ou em África. Daí essa percepção de que a desigualdade está a aumentar a nível mundial, quando simplesmente não está. Mas para além da desigualdade estar a diminuir, eu acho que isto é que é realmente de louvar, acho que isto é que é realmente essencial, é que nós hoje estamos a conseguir dar mais condições, mais recursos económicos, mais qualidade de vida a cada vez mais pessoas. Ou seja, uma pessoa que nasce hoje vive melhor do que se nascesse há 30 anos. E isso eu acho que é fantástico. Só para terem uma ideia, em 1980, cerca de 42% da população mundial vivia em pobreza extrema. Hoje, 40 anos depois, é menos de 10%. Isto foi uma redução de 32% em 40 anos. Isto é algo, acho que é algo que é de sublinhar e que é muito interessante. Para além disso, nós hoje, em 2020, portanto, atualmente, conseguimos alcançar a proeza de ter cerca de 4 mil milhões de pessoas que pertencem à classe média. E é expectável que em 2030, ou seja, daqui a 10 anos, esse número passe para 5.300 milhões. Portanto, um aumento de 1.300 milhões em 10 anos. Isso também é notável. Bem como está a diminuir o número de pessoas na pobreza, o número de pessoas nas classes vulneráveis à pobreza e o grupo dos mais ricos está a aumentar. Portanto, por um lado, a desigualdade no mundo está a diminuir e estamos a conseguir dar mais condições económicas às pessoas que nascem hoje do que teriam se nascessem há 30, 40 anos. E agora, só para terminar, fazer aqui um paralelismo entre, lá está, o coeficiente de Gini em alguns países europeus e o nosso. Vem aqui em alguns países que são assumidamente liberais, adotam políticas liberais, nomeadamente a Irlanda, a Suíça e a Holanda. O coeficiente de Gini na Irlanda é cerca de 28,9, na Suíça 29,7 e na Holanda 27,4. Portanto, países liberais. Em Portugal é 32,1. Portanto, as desigualdades ainda são maiores aqui. No entanto, e eu quero chamar a atenção para este caso e para este exemplo, porque eu acho que isto é que comprova aquele argumento que eu há pouco disse, de que mais vale nós estarmos melhor hoje do que estávamos há 20 anos, do que ter aumentado ou ter diminuído o fosso entre o mais pobre e o mais rico. No Luxemburgo, o coeficiente de Gini é cerca de 33,8, portanto é superior ao nosso. Ou seja, existe mais desigualdade no Luxemburgo do que cá. Outro país onde o coeficiente de Gini é menor do que no Luxemburgo, e é neste que eu quero pegar, é na Albânia. Na Albânia, o coeficiente de Gini é cerca de 33,2, no Luxemburgo é 33,8. Há mais desigualdades no Luxemburgo do que na Albânia. No entanto, o salário mínimo no Luxemburgo é cerca de 2.200 euros, o salário médio são 4.340, na Albânia o salário mínimo são 212 euros e o salário médio são 305 euros. Um luxemburguês tem 9 vezes o poder de compra de uma pessoa da Albânia. Mesmo tendo em conta que existe mais desigualdade no Luxemburgo que na Albânia, algum de vocês me é capaz de dizer que se vive melhor na Albânia do que no Luxemburgo? Claro que não. Claro que não. Portanto, é aquilo que dizias há um bocadinho, vale mais ser pobre num país rico do que num país pobre. Aqui é que está. Eu pelo menos não vejo aí ninguém a desejar emigrar para a Albânia. Para o Luxemburgo, sim, para a Albânia não, por isso acho que as pessoas não são parvas e seguramente, portanto, saberão porque é que querem ir para um país e não querem ir para o outro. Portanto, aqui é que está a questão. Quer dizer, as desigualdades, lá está, importam, depende daquilo que as gera. No entanto,
para mim, isto é uma opinião pessoal, penso que vocês possivelmente podem partilhar dela ou não, é mais importante que eu hoje viva melhor do que vivia há 10 ou há 30 anos do que o fosse entre mim e a pessoa mais rica tenha aumentado. É o meu ponto de vista e termino com isto. Não sei se algum de vocês quer rapidamente dar uma nota final ou nem por isso. Estamos a chegar também ao... Só muito rápido também dizer que as políticas liberais e a globalização no geral e a abertura do mercado, além de permitir o aumento dos rendimentos no geral, permitiu uma outra coisa, que foi a diminuição de muitos custos de produzir coisas. Ou seja, nós hoje, mesmo que os nossos rendimentos não tenham aumentado muito, e em Portugal não aumentaram, estamos bastante estagnados, mas ainda assim temos acesso a muito mais coisas, porque esta abertura económica permitiu baixar os preços de muitos bens que nós não conseguiríamos ter ou porque não existiam, ou porque estavam só numa elite e entretanto deixaram de estar na elite, foram massificados a toda a gente. E nós, mesmo com os nossos baixos rendimentos, fomos tendo acesso a eles que não teríamos noutra situação. Esta abertura que o liberalismo, que a visão liberal do mundo permite, também nos trouxe isso. É verdade. Bem, penso que sobre este assunto acho que está tudo dito. Está tudo. Queria só para encerrar fazer uma citação, porque é o seguinte, um sistema capitalista é inevitável que se gerem desigualdades. E o Winston Churchill uma vez disse que a maior desvantagem do capitalismo é a desigual distribuição da riqueza. A maior vantagem do socialismo é a igual distribuição da miséria. Portanto, é uma questão de escolhermos. Bem, acho que está tudo por hoje. Muito obrigado por terem estado aqui. Só agora, Nuno, se calhar passo a palavra só para avisar aí o pessoal o que é que vai acontecer na sexta-feira. Não sei se tens interesse nisso ou não. Sim. Vou repetir novamente então. Convidar toda a gente, especialmente aqui de Pombal, mas não só, quem tiver interesse também pelas ideias liberais e também até por conhecer um bocadinho a aplicação do liberalismo ao poder local, que vai ser uma novidade também este ano, que ainda não tivemos a oportunidade de mostrar como é que isto funciona do liberalismo nas autarquias. A apresentação da candidatura da Iniciativa Liberal em Pombal à Câmara e à Assembleia Municipal é na próxima sexta-feira, às 18h30, em frente aos Passos do Conselho. E estão todos convidados para aparecer. E obrigado. Vemos lá então na sexta-feira. Foi um gosto estar aqui a conversar convosco e obrigado ao perfil da página Porto Mós Liberal ou mesmo no YouTube. Nós vamos publicar entretanto. Dizem Iniciativa Liberal Leiria. Subscrevam o canal, já agora. E é isso. Boa noite a todos. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, fiquem bem. Boa noite. Boa noite. Boa noite.